Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu e na terra, e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Salve Maria Imaculada, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a você que entra aqui comigo, para rezarmos juntos esta oração quaresmal, esse caminho espiritual que nós estamos fazendo a cada dia, nos preparando para o tríduo pascal, para celebrarmos o mistério da nossa salvação. Hoje, nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma, nós rezamos com toda devoção e nós vamos meditar sobre a autodisciplina, pedir a Jesus essa graça de conseguir disciplinar a nós os nossos apetites. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza nesta oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós meditamos, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus para esse dia, Você acompanha com o seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, será-lhe aberto. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta palavra, então nós vemos aqui, ouvimos, depois se você quer ler novamente, o capítulo 7 de São Mateus, versículos 7 a 12. Então, nesta palavra, Jesus diz para nós da força da oração na nossa vida, Pedi, e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta se abrirá, Então, Deus, Ele acolhe a nossa oração. O Senhor acolhe a nossa oração. Depois, na segunda parte aqui do Evangelho, Jesus faz essas perguntas. Qual de vós, que sendo pai ou mãe, se o filho lhe pede um peixe, um pedaço de pão, de peixe, você lhe oferece uma cobra, um escorpião? Claro que os pais não fariam isso com os filhos, Da mesma forma, muito mais é o Pai do céu. Se nós somos pecadores, sabemos dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. O Pai do céu sempre dará coisas boas a nós. E Jesus conclui dizendo assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façam vocês também a eles, Então, a bondade, a misericórdia. E nós queremos meditar um pouco sobre uma história de vida que gostaria de trazer para a nossa reflexão, para meditarmos esse tema da autodisciplina. Logo que em Jericó, se espalha a notícia da chegada do Salvador, todos os seus habitantes correm para a rua ao encontro do homem, ou seja, do homem extraordinário de Jesus, que tantos milagres vem operando. Uma grande multidão cercava e acompanha por toda a parte, ao passo que outros tomam posição ao longo da rua para vê-lo quando passar por ali. Nós ouvimos que Zaqueu, um homem riquíssimo e muito influente, é chefe dos arrecadadores de impostos da cidade de Jericó, o centro comercial mais importante de Israel. Zaqueu, Ouviu falar de Jesus, que Jesus estava passando por ali, naquela região, e simpatizou-se com ele, porque não despreza os de sua profissão, tão odiados pelo povo. Zaqueu queria vê-lo, mas não consegue ver Jesus. A sua pequena estatura não lhe permite contemplá-lo no meio daquela multidão. Por cima das cabeças, enormes da multidão. Então, Zaqueu esforça-se por abrir passagem através da muralha humana estendida ao longo do trajeto, mas ele não consegue. Então, veio uma boa ideia, ele tem uma ideia. No afã de ver o Messias, esqueceu-se de sua dignidade. Ele calca aos pés o respeito humano e, correndo para a frente do cortejo, sobe ao tronco nodoso de um sicômoro, firmando-se nos galhos. A multidão passa junto da árvore. Zaqueu está encantado com o que vê, Então ele sobe no alto dessa árvore e contempla Jesus. E fica encantado
naquilo que vê. O Evangelho nos diz que no centro do cortejo caminhava Jesus, humilde e magnífico, doce e grave ao mesmo tempo. Ao chegar em frente da árvore, ergue os meigos olhos, fixa-os naquela fixa os seus olhos naquela figura de Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação entrou em tua casa. Não é? Zaqueu estremeceu de emoção ao ouvir chamar-se pelo nome. O rabino extraordinário, a quem tanto desejava ver, irá hospedar-se em sua casa. Desce apressadamente da árvore e, satisfeito pela distinção, leva-o à sua casa. A gente, imbuída de espírito farisaico, escandaliza-se vendo que o Messias vai hospedar-se na casa de um publicano. As pessoas ficavam criticando Jesus. Este, tendo sentido o aguilhão da graça penetrar em seu coração, a ela sabe corresponder e, dirigindo-se ao Salvador, diz, Então, a graça que tocou o coração de Zaqueu, ele diz ao Senhor, correspondendo a essa graça: Senhor, darei aos pobres a metade de tudo quanto tenho, e se em alguma coisa defraudei ao próximo, devolver-lhe-ei 4 vezes mais. Jesus acolhe os bons propósitos do pecador arrependido e os aprova e bendiz com as palavras: Hoje, Zaqueu, a salvação entrou nesta casa, diz o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vivemos da tensão entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, não é? Entre aquilo que devemos fazer e aquilo que realmente fazemos. Quem começou a Quaresma com propósitos muito altos, vai cansar-se em breve e aos poucos reduzi-los, não é? Com isso, não servimos nem às exigências de Deus, nem ao crescimento da própria alma. Então, tomarmos cuidado para não esmorecermos na nossa Quaresma, nos propósitos que fizemos com o Senhor. O fortalecimento espiritual não provém do falar bonito ou de grandes pulos, mas de uma autodisciplina forte. Antes temos de aprender a sermos firmes em todas as tribulações, sem desistir, não é? Temos de fortalecer os nossos músculos espirituais, usando a nossa energia na tensão e perseverança para abster-nos de tagarelices, de uma vida cômoda e do querer ter, não é? Se nós não controlamos as forças inferiores do nosso ser, nunca poderemos dominar também as forças superiores. A atenção espiritual pertence a uma vontade firme e à medida certa, uma fé inabalável e uma constância firme. Dessa maneira, a sua fé e o seu amor atingirão o coração de Deus. Então nós precisamos, ter esta autodisciplina. E hoje nós vamos fazer esses propósitos com o Senhor. Revisar os meus propósitos para a Quaresma. Moderá-los e observá-los fielmente. Quais foram os propósitos que você fez para a Quaresma? De oração,
de conversão e revisitá-los, não é? Se possível, anote, não é? E revisita os seus propósitos. No nosso exame diário de consciência, vamos examinar a pergunta: como observei o meu propósito da Quaresma hoje? Todos os dias você revisitar essa pergunta: como eu observei? Quero crer sem ver, perseverar e confiar em Deus. É o terceiro propósito. Crer sem ver, perseverar e confiar em Deus, na misericórdia de Deus, não é? E nós rezamos pedindo a graça de Deus para o nosso dia de meditação, de oração. Curai os defeitos das nossas almas, Senhor. Renovai-nos e abri os nossos corações para a vossa graça. Livrai-nos do mal, de doenças do corpo e da alma. Encorajai-nos para a renúncia, a penitência e a abstinência, para que, na festa da ressurreição, compareçamos diante de vós com o coração purificado. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebas tu mesmo teu próprio veneno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, meus irmãos e irmãs, se é possível, onde você reside, que você visite ao Santíssimo Sacramento, nesse dia de adoração também, vá à igreja, faça a sua adoração, visite ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria Santíssima de São José, o Senhor te abençoe a você nos propósitos nessa Santa Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.